Tudo bem? Bom dia aos meus amigos, ao pessoal ouvinte que tem ouvido, estudado, aprendido mais da palavra de Deus. Eu de antemão já agradeço a todos vocês que têm ouvido, têm aprendido cada vez mais, né? Tenho visto que esses estudos que eu tenho feito não são em vão. Há pessoas por trás aí do computador, da telinha, têm aprendido da palavra de Deus. E é esse o objetivo. Dedico esses estudos para as pessoas mais próximas, mas também para todas as pessoas que querem aprender, né? Ao meu amigo Gabriel, a minha irmã, Leila, as outras pessoas que também gostariam de ouvir. Antes de tudo, a gente já vai abordar o assunto que fala sobre a volta de Jesus. Um assunto muito importante, que a Bíblia vem falando sobre isso, né? Nós vamos entender um pouco sobre isso. Vamos, antes de tudo, orar. Feche seus olhos. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado porque temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e compreender sobre as Tuas coisas. Principalmente agora sobre esse assunto que fala sobre a segunda volta de Cristo. Venhamos aprender com Teu Espírito e Ele venha nos dizer como vai ser e nos prepararmos para isso. Pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Então, um assunto muito interessante, a volta de Jesus. Estejam todos com a sua Bíblia, né? Porque sem ela não podemos provar, né? Você não consegue ver aí se o que eu estou dizendo aqui é verdade. Com o nosso lema, aquele de João 8:32. Antes, só abrindo um parênteses, caso eu venha falado muito rápido nos textos bíblicos, dê uma pausa no vídeo e procure os textos, porque é pouco tempo mesmo, senão o vídeo fica muito extenso. Então dê uma pausa, procure, depois aperte play e acompanhe. Com o nosso lema, agora voltando, nosso lema do nosso estudo sempre é João 8:32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Mas a pergunta de hoje é: o que é a verdade, né? Vamos abrir em João, Evangelho de João. Hoje nós vamos ficar bastante nos Evangelhos. Evangelho de João 14, capítulo 14, o verso 6. Ele aborda o seguinte, né? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então a pergunta: o que é a verdade, né? Jesus responde: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A verdade então é Jesus. Quando o texto diz conhecereis a verdade, ela vos libertará, o verso diz conhecereis a Jesus e Ele vos libertará. Então vamos conhecer a Jesus e principalmente sobre a sua volta, que Ele prometeu. Mas nós vamos ver isso no próprio capítulo ali de João, né? No capítulo 14 mesmo, ali, no verso 1-3, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aqui Jesus falando aos discípulos, né? Verso 2: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então aqui está a grande frase, né? Vou preparar um lugar, né? E aqui no verso 3 diz: preparar lugar, vírgula, voltarei e vos receberei. Então Jesus dizendo aos discípulos: voltarei e vos receberei. Ele próprio disse que iria voltar, né? Em Atos também, abrindo em Atos, que é logo após o Evangelho de João, Atos capítulo 1, o que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus? É isso que nós estamos vendo agora. Atos capítulo 1, verso 10. O próprio subtítulo diz ali a ascensão de Jesus, né? Isso aqui significa depois da morte de Cristo, ele ressuscitou, né? Esteve um tempo com os discípulos e quando ele ascendeu aos céus, houve mais uma promessa. Ali no capítulo 1, verso 10 diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, fitos é olhando para o céu, sim, os discípulos, né? Estando eles os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir.
Então Jesus estava ascendendo ao céu depois da sua ressurreição, depois de estar com os discípulos ali. Por que estão olhando o céu? Os varões falam com os discípulos, né? Esse mesmo Cristo que está subindo, vocês verão descer da mesma forma. Então, ou seja, a Bíblia fala sobre a volta de Jesus e ele vai vir. É interessante estudar sobre isso. Então, ele virá, né? Mas a pergunta é como será a sua vinda? Temos que entender as características da sua vinda para não ser enganado. Pois se existe o verdadeiro conhecimento, é porque existe o falso conhecimento. Né? Se a palavra diz conhecer a verdade, é porque existe o conhecimento do falso. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, ele está muito disseminado, esse falso conhecimento. Nós temos então que tomar o conhecimento verdadeiro para não cair no falso. Alguém aqui quer ter um falso conhecimento? Algo que é falso sobre Cristo ou sobre a sua volta? Se você não quer ter o falso conhecimento, vamos então conhecer o verdadeiro. A Bíblia diz para nós buscar o verdadeiro conhecimento, que o verdadeiro a verdade é Jesus. Jesus ele veio para mostrar o caminho, não para mostrar o caminho, ele veio mostrando como sendo o próprio caminho, Jesus Cristo. Então vamos estudar ele. Ali em Mateus 24 vai falando sobre as características da volta de Cristo. Mateus 24, Evangelhos. Lembrando que os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam desde o nascimento de Cristo até a sua morte. Toda a vida de Cristo. Esse é o foco dos 4 Evangelhos. Mateus 24, verso 30, diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus, né? A Bíblia muitas vezes se refere a Cristo como Filho do Homem, né? Vírgula, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Ou seja, todos os povos verão. Não vai ser uma coisa escondida. Existia pessoas que diziam assim, uma época quando eu fazia estudo bíblico, aqui com um irmão meu que se chama Jandir aqui, e junto com outro amigo meu, Odair, eu descobri que Jesus ia vir e todo olho verá. Não. Então, ou seja, se alguém chegar para vocês e dizer assim, Jesus voltou e está lá em São Paulo, já é uma grande mentira. Por quê? Porque o teu olho não viu. Ou seja, todos os povos se lamentarão e verão. Não vai ser algo escondido. Todos verão. Vai chegar lá, o Cristo está lá em São Paulo, Cristo está lá nos Estados Unidos, Cristo é o Papa. Não. Ele vai vir no céu e todo o olho verá. É uma pergunta, né? Como todo olho verá se a Terra é redonda? Aí nós estamos entrando num campo de especulação, porque milagres não se explicam, se aceitam, e Deus pode todas as coisas. Então todo olho realmente verá. Mas olhando em Apocalipse, no verso de Apocalipse, capítulo 1, verso 7 e verso 8, diz assim, no último livro da Bíblia, né? O capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos os traspassaram? Quais que traspassaram? Aqueles que atravessaram pregos na cruz, na mão de Cristo. Esses também verão. Aqui diz, até os que traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. No verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. Que há de vir. Né? O Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Então, ou seja, de surpresa? Não. Todo olho verá. E aqui está dizendo que ele virá. A Bíblia é clara em dizer. Né? Mas existe um falso ensino que algumas pessoas nós vimos ali, todo olho verá. Mas algumas pessoas se baseiam nesses versos para dizer que Cristo vai vir de surpresa. Porque existe um livro, uma coleção de livros chamados Deixados para Trás. E muitas pessoas conhecem, surgiu até o filme, do qual ali as pessoas eram deixadas, a roupa delas ficavam ali e a pessoa desaparecia, era para o céu. Ou seja, Jesus não veio, a pessoa apenas desapareceu. Mas se baseiam nesse verso aqui, Mateus 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 40 a 41. Olha o que diz. Então, 2 estarão no campo. 2 pessoas estarão no campo, tá? Um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando num moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Eles se baseiam nesses 2 versos.
Mas percebe que eu retirei 2 versos do versículo. Quando eu venho pegar um verso aqui no estudo e venho falar para vocês, eu já explico para vocês o contexto. Eu não pego um verso fora do contexto. Eu peguei o verso sozinho, mas expliquei o contexto para vocês. Não estou pegando um verso fora do contexto, senão eu posso fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Entendeu? Então o que acontece? As pessoas pegam esses versos fora do contexto. Mas explicando o contexto ali, o subtítulo explica o seguinte: a parábola da figueira e a exortação à vigilância, né? Ou seja, exortação à vigilância. Por que exortação à vigilância? Porque olha ali no versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, está falando de Noé, né? É uma comparação da volta de Cristo. Por quê? Veremos. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Essa é uma palavra-chave, perceber. Senão, quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha o verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Nós não sabemos o dia, a Bíblia não aponta o dia. 43. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, vigiai e orai. Por quê? Porque Cristo pode vir assim como nos dias do dilúvio. Noé entrou na arca, as pessoas davam-se em casamento, casavam, se formavam na faculdade, abriam empresa, fechavam empresa, demitiam-se, e do nada veio Cristo. Por que para essas pessoas foi como se um tivesse levado e outro ficasse no campo? Por causa que elas não estavam apercebidas, não perceberam, elas não estavam o quê? Vigiando e orando. Percebe o seguinte, meu amigo, enquanto nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, há pessoas que nem sabem que Jesus veio, há pessoas que nem sabem que a Bíblia diz que Jesus vai vir. Por isso que a Bíblia fala de conhecer. Conhecer é o quê? Vigiar. Há pessoas que nem sabem, para elas é mais um dia normal, como todos os outros. Não percebem que as coisas estão no fim, que Jesus está às portas e está vindo. Para essas pessoas, vai ser como um ladrão. Porque a própria lhe diz ali, se o pai soubesse, quando viesse o ladrão, estava bom. Só que o pai não sabe. Então, ou seja, vigie e ora, porque o Senhor virá como ladrão, porque nós não sabemos o dia. Agora, se você está vigiando e orando e aprendendo a palavra de Deus, você está percebendo que está muito próximo. Existe uma comparação que a Bíblia diz que assim como uma mulher está para ter um filho, com 9 meses, e está sentindo as dores do parto, logo nós sabemos que o bebê nascerá. Então assim será a vinda de Cristo. Pelos sinais que nós temos na terra, nós perceberemos que Cristo está voltando. E quais sinais? Esse que nós veremos agora. Mateus 24, próprio Mateus 24 ali, no capítulo 3, ali diz o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos. Em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Já ouvimos falar de guerras e rumores de guerras. Tá? Esse sinal já foi cumprido. Já está sendo cumprido. Vede, não os assusteis, porque é necessário se acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto, versículo 7, se levantará nação contra nação. E isso já ocorre. Reino contra reino. Haverá fomes. Você percebe que existe fome? Terremotos em vários lugares. Existem terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu quero fazer uma pausa aqui. Odiados por causa do meu nome. Percebe que hoje a religião é praticamente vista com maus olhos pela sociedade. A mídia não adota a religião. A mídia ela é contra a religião. A religião que eu estou falando aqui, irmãos, que eu digo é do latim religião, que significa religar. Voltando, tive que fazer uma pausa e infelizmente eu finalizei o vídeo.
Mas eu estava falando ali sobre a questão de que no capítulo 24, no verso 9, diz: por causa do meu nome, né, vos matarão e sereis odiados de todas as nações, né? Falando sobre a volta de Cristo aí. E um desses sinais, percebe que a religião, ela é hoje, como eu direi, mal vista, né? E quando eu digo religião, que eu ia falar no vídeo anterior, eu digo do latim religião, que significa religar, e significa ligação com Deus. Ou seja, aquilo que está sendo ligado a Deus hoje é visto com maus olhos, né? E percebe que hoje as pessoas já odeiam os cristãos, já existe perseguição contra os cristãos, ainda não física. Claro, lá no Iraque, nesses lugares já existe morte de cristãos, né? Mas aqui no Brasil, nas Américas, na América, nos outros continentes ainda não há algo declarado. Mas a mídia já vai contra, as pessoas já vão contra, já fazem piada de Deus, já fazem piada da religião. Então, ou seja, devagarinho isso está acontecendo já. No verso 10 do capítulo 24 do livro de Mateus: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Traição e ódio, coisas que já existem. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, falsos profetas, pessoas que pregam falando de Cristo, falando de Deus, falando da Bíblia, mas não é verdade. Falsos profetas, levando o erro às pessoas. Isso é um sinal. Essa é a explicação de por que existe tanta religião, né? Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, ou seja, o amor se esfriará. Ou seja, todos os sinais aqui já estão cumpridos. Percebe que Cristo está voltando? Quando Cristo falou aos discípulos, está próximo, né? Mas como não ser enganado? Como não ser enganado pelos falsos profetas? Porque virão em meu nome, né? Se chamarão Cristo, enganarão muitos, né? Como posso eu não estar entre esses muitos, né? Então, o próprio João 8,32, nosso lema dos vídeos: conhecer a verdade e ela libertará. Como então? Conhecendo a verdade, conhecendo a Bíblia, conhecendo a Cristo. Porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela tem no centro Jesus Cristo. No centro de sua mensagem é Jesus Cristo. Ou seja, ela é cristocêntrica. Cristocêntrica, centro. Cristo no centro. Então nós temos que conhecer de quem? De Cristo. E não ser enganados. Mateus 22 diz assim. Mateus capítulo 22, verso 29. Diz: respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí está, errais não conhecendo as Escrituras. O conhecimento é importante, nós devemos buscá-lo, né? Como havia falado. Mas Mateus 24 ali, de novo, novamente hoje, nosso texto ficará só em Mateus ali. Mateus 24, verso 42, diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Vigiai, meu amigo, nós temos que vigiar. Vigiar é o que? Conhecer a Cristo, buscar, estar atento aos acontecimentos da nossa época, para que a gente não seja pego de surpresa. E Mateus 24, 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Desta forma seremos salvos. Devemos ser perseverantes. E existe uma promessa para aquele que perseverar. Abra seu livro, abra no livro de Apocalipse, e vai estar contida a promessa no Apocalipse capítulo 21, no verso 4. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Percebe, meu amigo? Quero dizer uma coisa para vocês aqui, abrindo o meu coração para vocês. Eu já estou cansado de viver nessa terra. Não sei você, mas eu já estou cansado. É muitas brigas, muita fome, pessoas com fome, sofrimento, mortes, pessoas sendo injustiçadas,
Eu já estou cansado. Eu preciso dessa nova terra que Deus tem preparado. Preciso da volta de Jesus. Porque lá haverá um mundo justo, um mundo com paz e com amor. Porque as primeiras coisas passaram, já não existirá mais. Ou seja, já não existirá o pecado. E você está cansado de viver aqui? Vamos então aprender essa palavra de Cristo, aprender da volta de Jesus e pregar isto ao mundo, aos nossos familiares, aos nossos amigos, porque logo logo Ele estará às portas. E o que nós temos no nosso coração é que todos se salvem. Então nós devemos espalhar esse conhecimento. Então, meu amigo, persevere até o fim e você vai ser salvo. Vamos então orar. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado, Pai, porque aqui estamos e pelas pessoas que ouviram este vídeo e aprenderam do conhecimento verdadeiro, pois a verdade é o próprio Jesus. Ele não vem ensinar o caminho, mas Ele é o próprio caminho. Viemos aprender dele, Pai, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Devemos aprender também dessa luz, para que a gente não venha ser enganado pelo falso profeta, Pai, mas que a gente venha compreender a verdade, venha compreender e entender, e levar essa mensagem tão linda às pessoas, que haverá uma nova terra, com justiça, com paz, porque as primeiras coisas passaram, e nela, o principal de tudo, não haverá pecado, e quem habitará vai ser Jesus, vai ser o próprio Deus. Agradecemos por isso, esteja com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Então tá, meus amigos, até a próxima!